galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, Bolsonaro aí tirou alguns dias de descanso lá no Guarujá, mas a esquerda não quer dar vida fácil. Vamos comentar aqui no vídeo de hoje as últimas peripécias que a turminha da oposição anda aprontando, desde tentar emplacar algumas narrativas da imprensa e movimentações no judiciário, no âmbito da cultura, meio ambiente, pandemia e tudo mais. Muita coisa que eu acho que é bem interessante e relevante. Vamos também comentar sobre alguns assuntos que rondaram ontem nas redes sociais dentro da bolha da tal direita. Acho que é coisa bem interessante, inclusive tem conexões com as eleições de 2022. Sobre eleições, vamos comentar também sobre algumas matérias que saíram na imprensa, falando que não, veja só, o Lula tem 48% dos votos, mas não dá pra falar que ele vai vencer no primeiro turno e tal. Pelo amor de Deus, né? Nem a imprensa tá levando tão a sério as pesquisas que estão saindo. Quero comentar algumas coisas para vocês sobre esse tema. Quero também falar sobre alguns vídeos e imagens que as pessoas resgataram do Geraldo Alckmin, que segue aí, né, na sua aliança com o Lula. Algumas coisas também ligadas à esquerda. Ontem o Sérgio Moro também deu ar da graça. Cara, ele agora virou o blogueiro dos blogueiros. Ele tá conversando agora de tênis. Sérgio Moro precisou comentar sobre o tênis que ele usa nas redes sociais. Esse daí foi um tema, teve uma certa repercussão, quero comentar com vocês algumas coisas, mas ele também escreveu ontem o seu artigo semanal na Cruzoé, e é uma coisa extremamente alarmante. Sério mesmo, assim, alarmante, que eu fico me perguntando qual seria a diferença de um governo do PSOL para um governo do Sérgio Moro, governo do PT para o governo do Sérgio Moro. Realmente essa coisa é séria. O texto do Moro, nos meus ouvidos, soa quase como uma ameaça. Ó, eu vou fazer isso daqui. Eu falei, peraí, assim não tá muito bom não. Quero comentar bastante com vocês, tem vários assuntos aí, algumas coisas também que envolvem redes sociais. E só fazer um disclaimer, hoje tô meio cansado, porque ontem tive meio um pouco de febre, então não repara muito aí se o pensamento hoje não tiver a mil. Mas vamos começar aqui, ó, vejam só. André Pociúncula, nosso secretário da Cultura no âmbito da Rouanet, ele traz aqui uma matéria da Folha de São Paulo que fala o seguinte: STF intima Bolsonaro e Mário Frias a explicarem crise na Rouanet e Nancini. Que crise na Rouanet? Qual a crise? Não tem crise nenhuma. Vocês estão vendo alguma crise? Vocês estão assim, meu Deus. Não, acho que tá tudo normal, né? A gente estava aí com um novo jeito de governar, visando aí, né, o respeito ao dinheiro do pagador de impostos, colocando assim uma quantidade de projetos para ser avaliados semanalmente, assim, para ter, né, um certo fluxo, para poder a mesma quantidade de processos que são liberados para os artistas também poder serem fiscalizados, fazer a prestação de conta. Tinha lá, né, mais de, se não me engano, acho que era em torno de 13, 14 bilhões de passivos aí que nunca foram auditados. Mas segundo a Folha de São Paulo, né, o STF aí vai intimar porque tem uma crise na Rouanet, crise. Aí diz, as ações e omissões listadas pela OAB tenderiam ao desmonte das políticas de cultura construídas ao longo das décadas pelo Estado brasileiro. Também deverão ser ouvidos o ministro do Turismo, o Gilson Machado, chefe da pasta que abarca cultura, o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, e também o André Pociúncula, policial militar olavista, que comanda a Lei Rouanet. Pronto. E o André fala o seguinte, ó, Folha: a única crise na Rouanet é a crise de abstinência de quem estava acostumado a pegar dinheiro público sem qualquer controle. O militante da OAB não está preocupado com a cultura, está preocupado com o fim da obrigatoriedade da previsão de advogado nos projetos da Rouanet. Gente, nessa semana a gente viu acontecer algumas coisas. No âmbito do Congresso, a esquerda manobrou para colocar em tramitação de urgência o PL Paulo Gustavo e a de Aldir Blanc 2.0, que seria um Aldir Blanc permanente, tipo um auxílio aí permanente para os artistas. Eles fizeram essa tramitação de urgência para quê? Para não precisar passar pela CCJ, porque lá, a CCJ, vocês sabem, quem comanda a CCJ é a Bia Kicis, a direita tem uma base lá e o projeto poderia ser discutido ou até barrado. Já no plenário, a esquerda pode ter maioria, se junta aí com parte aí do centrão, desses políticos do centro, né, da terceira via e tudo mais, e apoiam projetos. E não só isso está acontecendo, como ainda a OAB acionou o Supremo, isso aqui é seríssimo, para tentar, sabe assim, dissolver todas as decisões, todas as decisões tomadas durante o governo Bolsonaro que contemplam a cultura. Tudo que foi feito vai voltar da estaca zero. A gente sabe qual é o interesse, né? A Rouanet, meu Deus, está deixando muito artista, aí, principalmente os globais, desesperados. Aí você vê, ó, braço direito de Mário Frias, ex-PM, usa apelido e trava projetos da Lei Rouanet. Como assim trava? Só existe um controle. A mesma quantidade de projetos aprovados precisam ser também auditados.
Simples assim, para manter o controle das contas públicas. Mas a imprensa usa essa narrativa, que vocês já estão cansados de saber, para poder validar ações no âmbito do judiciário. Aí o André tá lá, ó. O que foi feito ontem, aprovando a audiência do PL Paulo Gustavo e Aldir Blanc, está sendo construído há um ano, através da narrativa midiática que chama de trava as regras de controle e transparência que criamos. O objetivo é criar a antiga mamata sem controle da cultura. Simples assim, simples e direto. E aí vejam só, aqui é um grande retrato. Isso aqui é só assim, meio que quebra assim, um tema. O Jornal Globo está comentando aí sobre o tal do metaverso, que seria aí um ambiente virtual. É tipo assim uma rede social misturada com o jogo. Você vai estar assim vendo tudo de forma de quase com a realidade virtual. Um novo mundo para você viver. Aí você tem que lidar com isso daqui, ó. Metaverso, do Zuckerberg, apresenta primeiras denúncias de assédio sexual. Usuária tem avatar apalpado. Meu Deus, apalparam um bonequinho no jogo. Olha o ponto que as coisas estão chegando, né? Tenho certeza que essa turma aqui da imprensa que fala que o André está destruindo, né? Destruindo a cultura no Brasil. É a crise da Lei Rouanet. Aí vejam só. Falando aqui já no âmbito do judiciário. A gente começou ali a falar. O Faquinha vai intimar aí Bolsonaro, Mário, André, Gilson, Sérgio Camargo. Isso é uma matéria ontem no Metrópolis. Falando o seguinte, exclusivo. O papo entre Barroso e Sandel, estrela de Harvard. O cara é estrela de Harvard. Isso aqui acho que é uma coisa que todo mundo já sabe, mas só trazer a informação mais uma vez a público. Na conversa virtual, foi feita em abril deste ano, o ministro Barroso reiterou os posicionamentos liberais que o notabilizaram antes mesmo de entrar no STF e foram parte da razão pela qual ele se tornou alvo dos bolsonaristas. Aqui você vê como são as coisas. Fiz questão de trazer essa matéria para vocês verem como a imprensa trabalha. Pautas, posicionamentos liberais. Isso daqui é uma tradução errada. Porque nos Estados Unidos, o que se chama de liberal é o que a gente chama no Brasil de esquerda. Simples assim. Os liberais nos Estados Unidos são a esquerda. Simples assim. Liberal é progressista. Só que ele coloca liberal. Dentro do Brasil, não. Liberal no Brasil está ligado àquelas pautas mais ligadas à economia. Mas, obviamente, o Guilherme Amado faz de propósito, né? Usa esse jogo de palavras. E aí, um dos posicionamentos, né, que ele estava defendendo na live, defesa da legalização do meu corpo, minhas regras, da mamona, do casamento arco-íris e das cotas raciais. Ao falar sobre o meu corpo, minhas regras, por exemplo, o ministro Barroso diz a Sandel que, apesar de ser individualmente contrário, ele entende que a criminalização é uma política pública ruim. Se você achar que está em uma posição em que precisa tirar, né, do seu corpo, você tem um direito, deve ter, defendeu, relacionando o raciocínio com o liberalismo. Uma das correntes filosóficas que Sandel destrincha no livro. Eu não acho que isso tem a ver com liberalismo, acho que tem a ver mais com progressismo. Você vê como são as coisas, né? Nunca é sobre a vida da criança. É sempre o que a mãe deseja ou alguém deseja. É aquele posicionamento assim meio complicado. Mas aqui, como pensa. E a gente vê essas coisas, a gente vê a ação do Fachin e a gente vê essa ação aqui também da Rosa Weber, que ela derrubou o decreto de Bolsonaro que reduziu a influência de ONGs no meio ambiente. E muita gente se questiona, cara, isso daqui não vai ter o fim, isso aqui não vai acabar. E eu acho que isso aqui é um dos grandes pontos para relembrar que o próximo presidente vai poder indicar mais 2 ministros para o Supremo. E eu também acho que vale a pena relembrar o seguinte, que quando a gente compara, por mais que o Cássio ele não seja o melhor exemplo, né, do super conservador, nem o Mendonça, eu acho que comparado aos outros ministros da Suprema Corte, eu acho que a direita tem uma tendência a não torcer tanto o bico para esses ministros. Olha só o que aconteceu. A vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber, derrubou o decreto de Bolsonaro que alterava a composição do Conselho do Meio Ambiente, o CONAMA. Rosa Weber concedeu liminar para um processo feito pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, em 2019. O andamento da ação estava parado na corte devido a um pedido de vistas do Cássio. O Cássio travou. Não vai travar não, vou derrubar. Olha aí o Cássio. Nota 7, né? Com a medida do governo, em 2019, o colegiado passou de 96 conselheiros para 23 membros. Dessa forma, a participação de ONGs ambientalistas e que se opõem ao executivo caiu de 22% do conselho para 18% total. E como tem menos gente, fica mais fácil de conversar e dialogar. Imagina você ter que lidar com 96 conselheiros.
Aí você tem que estar com 23. É muito mais fácil, decora o nome de todos. Você vê, né? Aqui é a típica medida que você vê que o governo Bolsonaro, ele jamais abandonou as pautas. Se o governo Bolsonaro tivesse abandonado as pautas, a gente não estava vendo esse tipo de medida. Petistas pedem para a PGR investigar Bolsonaro por intimidação a servidores da Anvisa. Olha a narrativa que eles estão criando. Bolsonaro quer jogar os servidores da Anvisa que respeitam a ciência aos inquisidores do negacionismo anti-imunizante. As instituições têm a obrigação de proteger quem cuida da saúde e quer garantir os imunizantes para as nossas crianças. Você percebe como são as coisas? Eu comentei no vídeo de ontem. Eu entendo o presidente. Eu acho que o posicionamento que ele vem tendo aí por vários momentos, eu acho que engloba uma parte significante da sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, como eu falei ontem, eu me pergunto o seguinte: o pessoal cobra tanto, né? E aí, Bolsonaro não vai fazer nada, vai ficar calado perante tudo que está acontecendo? Mas você vê, né? Esse tema acaba, às vezes, trazendo mais desgaste do que vitórias. Mas o Bolsonaro, mesmo sabendo disso, mesmo sabendo que vai trazer desgastes, ele tá lá. Tá lá. Isso aqui é um dos pontos que eu acho que, assim, às vezes, politicamente não traz ganhos. Mas mesmo assim, você vê que quando ele coloca uma coisa na cabeça que ele defende e ele acredita, cara, ele não vai mudar de opinião porque vai ser bom, vai ser ruim. É Bolsonaro, de forma que nua e crua. Nua e crua. Aí o pessoal também, né, pede que a Procuradoria investigue ameaças de Bolsonaro envolvendo técnicos da Anvisa. A mesma narrativa. Na peça, os parlamentares destacam que a constante campanha anti-imunizante de Bolsonaro já gerou anteriormente ameaças aos servidores e diretores da Anvisa. Em outubro, 5 diretores do órgão foram ameaçados diante da possível aprovação do imunizante para crianças. É um absurdo que Bolsonaro tente mais uma vez ameaçar a saúde pública e as instituições. Sua ingerência para que seja divulgados os nomes dos técnicos da Anvisa é mais um capítulo do projeto negacionista e de ataque à ciência. Olha a narrativa que esse pessoal vem criando. Veja como isso daqui, inclusive, se encaixa no inquérito que já está aberto, no âmbito do Supremo, né, que Bolsonaro, lá na live, falou sobre a questão lá da matéria da exame. Ele fala que é a matéria da exame. E o pessoal não quis saber. Então, Bolsonaro está lá propagando fake news. Aí vem aqui, ó, Folha de São Paulo. Bolsonaro pede divulgação de nomes de técnicos da Anvisa que aprovaram os imunizantes. Aí a Vera Magalhães, ó, a perseguição como política de Estado. Pronto. Aliada ao negacionismo e omissão. Bolsonaro está perseguindo. Você vê como eles invertem as coisas? Você vê como são? É por isso que eu digo assim, que tem determinados momentos que eu entendo. Ele realmente, ele é convicto. Ele tá lá, ele tem os valores dele, ele não vai abrir mão. Mas quando você vê, a imprensa joga abaixo e joga sujo. Joga abaixo e joga sujo. Tiago Amparo, Folha. Aqui o ministro da Saúde diz que vai deixar um bom número de crianças adoecerem e perderem as vidas para postergar a decisão sobre a imunização em crianças em 5 de janeiro. Em desrespeito à Anvisa. Feliz Natal. Gente do céu. Gente do céu. Quantas crianças, né, realmente acabaram por se tornar vítimas fatais? Quantas? É um número... Eu não acho que é um número assim. Meu Deus do céu. Olha só o carro. Olha isso daqui, cara. O cara já tá criando a narrativa que as crianças vão perder as vidas por causa da questão do Queiroga. E mais uma vez voltar, o governo não comprou os imunizantes. O que é uma mentira, foi só olhar no ano passado. Cara, ano passado, você via, no início do ano, mas no início mesmo, o Brasil já estava ali, 4ª, 5ª posição mundial. Ah, não, mas não importa. Não é 4ª mundial, mas quando você olha o percentual relativo, o Brasil tá atrás, porque aí você tentava falar, cara, o Brasil tem uma população de mais de 200 milhões. Não. E a imprensa fazia um malabarismo. Aí você vê quando, tanto no percentual, né, quanto em números absolutos, o Brasil ficou lá na frente, a narrativa acabou. Porque não tem, agora, não tem mais malabarismo. Aí o malabarismo vai falar que não, que o governo tentou aqui ganhar $1 por dose, porque aquele cabo, como era o nome dele? Nem lembro, foi na CPI, falou e tudo mais. É o tempo todo criando narrativa contra o governo. A imprensa é o dia inteiro fazendo isso, cara. O dia inteiro. Aí veja assim, uma galera outras vezes que faz a famosa crítica construtiva. Eu falo assim, brincando, mas é uma brincadeira séria. Não conte comigo para eleger o Lula. Cara, é o dia todo isso daqui. As coisas tão complicadas. Eu acho que eu prefiro destacar, para me trazer em vídeo, o que a oposição está fazendo. Isso aqui, ó. Olha isso daqui. Agora,
Justiça Federal do Rio de Janeiro afasta presidente do IPHAN após presidente Jair Bolsonaro dizer que ripou o quadro de funcionários por conta de reclamação do empresário Luciano Hang, que teve obras barradas. A gente sabe que não é bem assim que as coisas aconteceram, mas a narrativa é que Bolsonaro não agiu de forma técnica para beneficiar seus amigos. Lá vai a imprensa. Lá vai a imprensa. Narrativa atrás de narrativa. Por que o governo Bolsonaro decidiu voltar a atacar o Supremo? Olhem tudo o que acontece no Brasil. Tudo o que acontece. Quando o Bolsonaro abre a boca para reclamar, ele é ataque. Ataques. Neste diagnóstico, quadro de análises em vídeo da coluna, eu conto o que levou Jair Bolsonaro a atacar o Supremo. O movimento ficou claro nessa semana, quando o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, afirmou em um evento fechado que precisa tomar remédios psiquiátricos para não levar Bolsonaro a uma atitude drástica contra o Supremo. Há poucos meses do começo oficial da pré-campanha de 2022, Bolsonaro traça um roteiro amplamente anunciado. Olha a maldade aqui agora. Colocará em dúvida o resultado das eleições e buscará desacreditar o processo eleitoral. Você vê que sexta-feira a gente teve encerramento do ano do judiciário. Teve lá uma sessão no TSE, no STF. A galera falou, ó, não tem mais espaço e se tiver problema, vamos agir de forma conjunta contra quem tentar desacreditar o processo eleitoral. Aí o judiciário fala isso na sexta, aí lá vem Guilherme Amado, todo pimpão, para já criar narrativa. Bolsonaro tá quieto, tá quietinho, tá lá no Guarujá, andando de barco e pescando, quietinho. Ah, tá aqui. Não, já tá tentando desacreditar o processo eleitoral. O que foi que ele fez? Mas o importante é a narrativa. Só que no âmbito aqui ligados à pandemia, Holanda resolveu aí fechar muita coisa já agora, né? Natal e Ano Novo. No dia do Natal e Ano Novo vai ter umas certas exceções, mas o mundo parece querer fechar de novo. E a gente vem vendo as movimentações, o que está acontecendo no Brasil, essa narrativa aí que olha só, o governo não quis comprar imunizante para crianças, aí vem as festas de fim de ano, que as pessoas vão se aglomerar, aí vai botar carnaval, aí depois a gente sabe que vai ter um aumento de casos, que é natural, vão colocar a culpa em quem? Em Bolsonaro. A culpa foi de Bolsonaro. Não quis comprar imunizante para as crianças. Fica fazendo esse discurso negacionista para promover aglomerações e tudo mais. Aquele disco já está quebrado, né? Chega, enche o saco. E aí, mudando um pouco de assunto agora, isso aqui eu achei engraçado isso daqui. Isso aqui é um retrato bonito da política brasileira. O pessoal já estava querendo cancelar o José Medeiros na internet. Eu não vou cancelar 90% do tempo, acho que teve mais, né? 95%, talvez até mais que 95% do tempo. O José Medeiros, ele está sempre apoiando a direita, está sempre apoiando o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, apoiou ele aí, ele disputou aquela eleição, tem que suplementar para o Senado, não venceu. Assim, é um pouco engraçado, né? Como são as coisas. O José Medeiros, na votação aí para derrubar o veto do fundão, ele fala que ele se atrapalhou e votou para derrubar o veto de Bolsonaro. Ele fala, é indefensável, mas acabei votando não, totalmente convicto que eu sim estaria derrubando o veto. Estava online e felizmente houve desencontro com minha assessoria. Como disse, indesculpável, mas era preciso explicação, né? Pede desculpas. Só que ele tá tirando onda com o Humberto Costa, que fez a mesma coisa. Pessoal, quero registrar publicamente o engano que cometi na votação dessa sexta no Congresso. Minha posição, juntamente com a de minha bancada e a do meu partido, era favorável à derrubada do veto de Bolsonaro sobre o fundo eleitoral. Enquanto o José Medeiros se atrapalhou, ele queria manter o veto. O Humberto Costa se atrapalhou porque ele queria derrubar o veto e ele votou para manter. Ele falou, não, eu não quero manter não, eu quero derrubar, viu? Tô vindo aqui para avisar para todo mundo, eu quero derrubar. Qual foram as matérias da imprensa? PT vota em peso para derrubar o voto? Não. O fundão? Não. As matérias da imprensa? Bolsonaro. Partido de Bolsonaro e PT se unem para aumentar fundão de 5,7 bi. Sigla de Moro vota contra. Mentira. Só que o Estadão, que a gente já comentou várias vezes em vídeo, que é o jornal que mais
coloca-se em pautas algumas agendas aí ligadas à terceira via, ao globalismo, como essa agenda de compliance internacional do ESG, e a gente vai falar disso porque o Moro fez um artigo sobre isso. Obviamente tem que, ajudar o seu candidato. O Moro, o Estadão curte o Moro, curte muito. Aí o Moro vem, o Podemos se opôs ao aumento do fundo eleitoral. Mentira! O Bacelar, que é amigo pessoal do Moro, vai encontrar com o Moro lá quando ele for na Bahia, votou para derrubar o fundo, o veto do fundão. E o José Medeiros também. Me desculpa aí, Moro. Medeiros é do Podemos. Fake news. Fake news do Sérgio Moro. Fake news. Aí vejam só. Só para relembrar, o paladino da moralidade tá calado sobre isso ainda. Marqueteiro de Moro recebe 132 mil por mês do Podemos. Sérgio Moro continua calado sobre isso. E uma coisa que eu venho comentando para vocês quase que diariamente, e isso não para. Tanto que eu fiz questão de trazer de novo. O tempo inteiro o Twitter recomendando. E você vê, não está recomendando porque alguém curtiu, não está recomendando porque alguém do RT. O Twitter simplesmente está recomendando postagens defendendo Sérgio Moro e atacando o governo. Gente, eu não recebo uma única postagem recomendada do PT. Nada. Eu critico o PT no Twitter, eu não recebo nenhuma. Sabe, assim, eu até elogiando o PT, assim, não. O Twitter me recomendando o Lula, Paulo Pimenta, sabe? Iglesias. Não, nada. É só postagem ligada ao Moro. E diga-se de passagem que é Moro, Mainardi, Cláudio Dantas e o antagonista. É só isso. O dia inteiro. Tem algo muito errado aqui. Muito errado. Olha essa daqui. Essa daqui é a recomendação, porque assim, talvez você goste de tênis. A recomendação porque é uma postagem ligada a tênis. Meu Deus do céu. Não é uma postagem que tinha alto engajamento, tinha uns 300 curtidas e me foi recomendada para que eu não sei. Aí você vê, e essa voadora do Moro no Brasil 247, voadora? Que voadora? Viu, o Moro falou o seguinte, tem um blog ligado ao PT espalhando fake news por aí que eu uso um calçado de R$ 7.500 da marca Hermenegildo Zegna. Mentira! Meu tênis é um modelo básico e confortável da Adidas. Quem deve ter calçado caro é o pessoal que roubou a Petrobras durante o governo do PT. Acho que o sapato da Adidas é um sapato assim pra qualquer um não, viu, Moro? Aí você vê as coisas, Olha só como são as coisas. Moro fez esse tweet de um iMac. Você vai no site do Brasil, um iMac, se ele comprar um MacBook Air, o mais barato de todos, R$ 13.000. O pelado. Se fosse um MacBookzinho, marotinho assim, o Pro, 3 polegadas é bem pequeno, mas já é quase... é mais de R$17.000. Se você vai pro de 14 polegadas, a partir de 14 polegadas, a gente já tá falando em algo de R$27.000. Computadorzinho básico. E se você for pro computador mesmo assim, físico, você tem aqui começando de 17.600. Aí passa Natal nos Estados Unidos, parecer milionário, trabalha para empresa internacional também, pagamento milionário, sócio. Mas não, eu sou humildão, visto um sapato da Adidas. Ando de jatinho pra cima e pra baixo. Todo mundo esbanjando, a Rosângela Sona esbanjando. Mas é humildão. O Sérgio Moro é o homem do povo. Usa sapato Adidas. O Sidney até lembra, olha só quem também usa Adidas, Fidel Castro e o Maduro. Sabe? Homem do povo. O Moro, Adidas. Homem do povo. Não importa lá, do iPhone, do iMac. Homem do povo. Aí ele postou ontem lá mais um dos seus artigos. E vale muito a pena prestar atenção. Porque assim como o PT deixa bem claro o que eles vão fazer ao chegar no poder, o Moro também já está deixando bem claro. E a coisa é preocupante. A Nívia fala, que interessante. Alguém que foi a favor do fechamento do comércio, que acarretou em falências de empresas, desemprego, falar em força-tarefa de erradicação da pobreza. O cara bateu palma para a violência contra a população e agora quer falar, não, vamos erradicar a pobreza. Quantas pessoas perderam seus empregos, viram seus filhos passar fome por causa do Moro? Mas agora ele quer erradicar a pobreza. O Carluxo fala o seguinte, esse cara não recebe uma crítica da tal direita que bota a padecer, do Twitter. O alvo deles, cada dia mais explícito, é um só. E é quem você sabe que é. Jair Bolsonaro, eu falo isso. Não contem comigo para eleger o Lula. Olha todo o caos institucional que o Brasil vive.
Olha a quantidade de problemas. O cara tem tanta coisa para comentar todos os dias. Todos os dias. Eu vou ficar procurando pelo em ovo. E muitas das vezes eu vejo algumas discussões que eu falo, cara, isso aqui não tem nenhum fundamento. É só o interesse de jogar pedra no governo por, sei lá, a pessoa parece estar ressentida, sabe? Ai, eu tô ressentida, eu tô abandonada, ai, eu quero a atenção de Bolsonaro. Mas beleza. Aí você vê, né? Sérgio Moro fala postagem, Twitter do iPhone. iPhone, Mac, férias nos Estados Unidos, né, Nova York, mas é humildão. Usa um Adidas. Vamos fazer uma vaquinha pro Moro, né? Ganha 20 mil reais do Podemos, marqueteiro de 130 mil, passeando de jatinho. Aí tá lá. Minha coluna na revista Cruzoé sobre Força-Tarefa. Lá vem ele com toda a Força-Tarefa de erradicação da pobreza. Está aberta para leitura. Tá bom. O cenário só será alterado com o novo governo e com novas lideranças. Pois o atual, além de ser responsável pelas crises, é incapaz de formular saídas ou um projeto de país. Pronto. Tudo que o governo tenta fazer e colocar, a Câmara e o Senado, muitas das vezes jogam contra. Falar em pobreza, olha só, carteira do estudante, que é uma coisa que é para ajudar o pobre, né? O estudante, o cara não trabalha, tá ali, galera mais jovem, adolescente. O governo tomou a iniciativa de fazer a carteirinha do estudante gratuita, online. O Maia deixou caducar. O governo pensou em colocar um 13º pro Bolsa Família. O Maia deixou caducar. Mas segundo o Sérgio Moro, o governo é o responsável por todas as crises. Não é os amigos dele, não são os deputados, não são os senadores, é só Bolsonaro. É só Bolsonaro. E a solução é mudar o governo. Com o que tá não dá, tem que mudar. Óbvio, é candidato, né? Tinha que escrever esse texto. Tem uns parágrafos antes. Eu trouxe o destaque na parte mais interessante. Aí ele vem, ó. A recuperação do país demandará, em primeiro lugar, a retomada da confiança. Uai, como é que a gente vai retomar a confiança? Se desde o primeiro dia do governo, na verdade não, antes do governo assumir, a imprensa todo santo dia está acusando o Bolsonaro de coisas que ele não é e não faz. Que é um ditador, que é um autoritário. Só que ele basicamente, né, pega um avião, ele sai de Brasília, vai até a Amazônia, ele vai com lança-chamas, você está colocando fogo em tudo. É essa mensagem que a imprensa brasileira tenta vender para o exterior. Aí agora, está em busca da retomada da confiança. São vocês que destroem. Olha a hipocrisia. Mas candidato, né? O que não será possível com a volta de lideranças de governos que já deram errado no passado e que mergulharam o país em uma espiral de corrupção e recessão. Paralelamente, agora que começa a vir as coisas complicadas. É urgente a criação de um robusto programa de erradicação da pobreza no formato de uma força-tarefa. Lá vem ele com a força-tarefa. Lá vem ele. O pensamento lava-jatista, encarregada de coordenar os esforços nacionais nessa área. Não uma política de governo, né? Não é... Gente, olha só. A população, ela elege, né, pessoas. A casa do povo mesmo é o Congresso, porque ali tem representantes dos mais diversos grupos. São essas pessoas que deviam lidar com as políticas públicas. Não, o Moro quer uma força-tarefa dos melhores. Ele que vai tocar tudo. As políticas de transferência de renda adotadas pelos últimos governos, como Bolsa Escola, Bolsa Família, Auxílio Brasil, têm se mostrado relevantes para promover a subsistência dos mais pobres em tempos de economia claudicante, mas se mostram insuficientes para promover o necessário para que os seus beneficiários escapem em definitivo da armadilha da pobreza. Especialistas recomendam medidas adicionais, com abordagem não só mais focalizada nos mais pobres, mas também mais customizada. Tá bom. A fim de identificar quem são os mais vulneráveis e o que eles precisam para superar o ciclo da pobreza. Com a governança correta, políticas públicas existentes, blá blá blá, né, pode você utilizar para resolver o problema. Vocês veem de forma comum essa palavra sendo empregada no debate público, governança? Eu acho que não. A não ser que você esteja lendo o Estadão com certa frequência, ou esteja assistindo aqui o canal, né, e você lembre que uma das letras do ESG, que é o G, é de governança. Grave isso daí. A força-tarefa poderia ser criada no formato de uma agência, como as já conhecidas agências reguladoras. Compliance, mais regras.
mas com uma missão específica, a de erradicar a pobreza no Brasil. Gente, o Moro quer erradicar a pobreza criando regras. O pensamento conservador liberal, como as pessoas gostam de falar, né? Não, eu sou liberal na economia, conservador nos costumes. A escola austríaca e tudo mais diz o seguinte, que quanto mais liberdade econômica, em geral, você tem mais prosperidade, e não o contrário. O Moro está avisando, eu vou regular ainda mais. Eu vou criar ainda mais regras. Sabe quem lembra da história dos campeões nacionais, né? Das empresas amigas? Vai ser isso aqui. O Moro vai criar regras. Quando criar regras, é toda uma cadeia. E a gente já falou, inclusive, né, do lucrativo mercado do judiciário. Eu não estou falando assim do judiciário público, não. Do privado mesmo. Porque a partir do momento que tem várias regras, a sua empresa ela tem que se adequar a essas regras. E aí você contrata auditores externos, compliance, advogados especializados, isso, aquilo, outro. E normalmente essas ideias são sempre construídas por algum grupo. E muita dessa galera, principalmente esses advogados badalados, acabam por se conhecer, aí rola aquele conselho. Você acaba dando direcionamento, né, para quem vai ser o lado bom e quem vai ser o lado mal. Esses daqui são os paladinos da moralidade, os meus amigos. O cara tá prometendo que ele vai criar ainda mais regras. Se você é empresário, que você já tá assim, meu Deus, como tá difícil manter minha empresa em pé, se prepara que se Moro ganhar, meu amigo, ele vai tentar fazer de tudo para destruir o teu comércio. Isso aqui agora, olha só. Cara, em vez de criar uma nova burocracia com cargos novos e mais custos, o quadro seria formado por servidores selecionados dos vários ministérios e órgãos já existentes, abrangendo todas as unidades da federação, trazendo os melhores dos melhores. Pronto. Moro vai escolher os melhores dos melhores. Ele ainda que vai montar o time. Tecnocracia, né, a 1000. Imposição tecnocrata. Piora. A criação da força-tarefa no formato de agência reguladora ainda oferece uma vantagem. Vantagem? Tu tem certeza que é uma vantagem? Evitar que o combate à pobreza seja capturado pela política partidária e pelas manipulações populistas. Erradicar a pobreza passa a ser uma política de Estado impessoal e não mais uma política de governo utilizada como modelo eleitoral. Ponto. Sabe o que o Sérgio Moro está falando aqui? Se lembra quando o Aras queria, por exemplo, ter acesso aos 350 terabytes lá de Curitiba? 350 terabytes. Esse último aí que falaram, né, do hackeamento lá no Ministério da Saúde e tudo mais, conexões, eram 50 terabytes. A Lava Jato de Curitiba eram 350. O Ministério Público inteiro, todo o MP tem 40 terabytes. Todo o MP, todo. Brasil. Só a Lava Jato de Curitiba tinha 350. Quando o Aras quis ter acesso, que mandou uma carta e tudo mais, nossa, estão interferindo, é o desmonte na Lava Jato, meu Deus, não temos mais independência, precisamos da independência para combater a corrupção e tudo mais. O que o Moro está falando é exatamente isso daqui, que essa força-tarefa, que vai erradicar a pobreza, criando mais e mais regras, mais e mais dificuldades para empreender, ela vai ser independente, assim como era o lavajatismo. Meu amigo, isso aqui é complicado. E não termina. O Brasil precisa enfrentar os seus fantasmas, tão importante como combater a corrupção, né? Óbvio, tem que combater a corrupção. É retomada do crescimento econômico e a erradicação da pobreza. Tudo com responsabilidade fiscal e ambiental. O ecossocialismo, né? O capitalismo verde. A fim de garantir não só um presente, como um futuro melhor. Meu Deus do céu, cara. Gente, não só o presente, como um futuro melhor. Quando você vê uma cacetada de regras sendo criadas, né? Um direcionamento, né? De transferência de renda. Ele fala de transferência de renda ao longo do texto. Eu não li, mas ele fala sobre isso. Ou seja, você está tirando de uma população para dar para outra. Ah, mas o cara é rico. Ele não precisa de dinheiro. É um pequeno sacrifício, né? É um sacrifício em nome de um projeto de país, um futuro melhor. Por que eu tô falando isso daí? Já chego lá. Guarda isso. Eu pensei que... Eu não vou falar sobre isso já. No vídeo de ontem, eu trouxe isso daqui. Leonardo Coutinho trouxe aqui um texto sobre os comunistas. 4 ideias. Eu fiz questão de destacar uma ideia. Perceba como o Moro pensa da mesma forma que o Partido Comunista. 2021 foi o ano que Pequim corrigiu rumos na economia. Corrigiu rumos. Através de ações regulatórias. Podando o que via como excessos. De olho em ganhos a longo prazo,
futuro melhor, ó. Os comunistas parecem dispostos a grandes sacrifícios imediatos, né? Trazer responsabilidade ambiental, transferência de renda. Algumas empresas do país perderam mais de 1 trilhão em valor de mercado neste ano, afetadas por um festival regulatório surpreendente. É exatamente isso daqui que o Moro quer fazer no país. Lembrem, o Moro sempre citou o Deng Xiaoping. Na própria Cruzada disse que era o livro de cabeceira do Moro. Deng Xiaoping. Vocês estão entendendo da gravidade disso daqui, cara? E as pessoas estão levando esse cara a sério. As pessoas não entendem. Eu não sei, eu sou sincero, eu não sei a diferença desse cara pro Lula. Eu não faço ideia. Ele e o pessoal Lula é a mesma coisa. Aí você vê aqui, ó, olha o SG. Olha as palavras certas, com a governança correta. Eu sei como faz, ó. Olha a governança aqui, ó. Agências reguladoras. Responsabilidade fiscal e ambiental. Trazendo os melhores dos melhores. Aí você vê aqui, ó, no âmbito da governança. O direito aí dos shareholders. Como falar isso daí, né? É a galera que, como se fosse um dinheiro tipo dos sócios, né? Gerenciamento de riscos, né? Pô, tá sendo a governança correta, né? A gente mitigar riscos através de regulação, né? A gente vai reduzir o risco como criando regras básicas. Vamos falar assim, um risco que é fácil de entender. Pô, você trabalhar na obra, você tem que trabalhar de capacete, porque pode cair uma coisa na sua cabeça. Então é regra, você tem que trabalhar de chapéu, tem que trabalhar de bota. Mas o Moro tem umas ideias muito maiores. Transparência, né? Na parte de, assim, de impostos. Né? Pô, vamos botar aqui, ó, responsabilidade fiscal. Agenda anticorrupção faz parte do SG. Aí você vê na parte do meio ambiente, ó, mudança climática, né? Digital, ecológica, né? Para saber assim, pô, quanto carbono você tá comendo muita carne, viu? Você está comendo muita carne. Vamos parar. Uso dos recursos, poluição. O Moro tá aqui, ó, não pode esquecer da responsabilidade ambiental. Aí você vê aqui no âmbito social, ó, saúde e segurança, responsabilidade do cliente. Você vê, né? Pô, trazer aquilo outro, impacto na comunidade. É isso aqui que é interessante, ó. Labor Standards. A padronização dos trabalhadores. Sabe, você tem assim, ó, os melhores dos melhores. Você vai trazer aqui, ó, os trabalhadores vão trabalhar de um jeito bom, tem um padrão aqui no social, né? Óbvio que é muito mais do que isso daqui, mas você vê, ó, os melhores dos melhores. É toda a deixa. Lá vem o Moro, colocar mais regulação, mais compliance no fiofó de todo mundo. E eu não consigo entender como é que o pessoal leva esse cara a sério. Aí você vê aqui, ó. Olha aqui, regulação. Olha o efeito da regulação. É isso aqui que o Moro prega. Em uma defesa, né, de dias melhores, de um futuro melhor. A Argentina limita a exportação de cereais ante a inflação. Aí o Constantino diz, ó, após a carne, a Argentina, tão elogiada por Lula, também limita exportações de milho e trigo em uma nova tentativa do governo de esquerda de conter a inflação de alimentos no país. Não pode mais exportar, não. Regula para o bem do país. É tudo para o seu bem. Sabe? Uma governança. Exatamente o que o Sérgio Moro prega. Jantar com Lula Alckmin arrecada mais de 200 mil para a campanha Tem Gente com Fome. A gente comentou sobre isso, né? Enquanto a esquerda fica se degladiando nas redes sociais... Desculpa, direita? Eu falei esquerda, eu acho, não sei. Enquanto a direita fica se degladiando nas redes sociais, a esquerda faz aqueles encontros simbólicos, né? Todo mundo bonito, cheiroso, e ainda ganha dinheiro e ainda dá para caridade, né? São tão bonzinhos? Óbvio que não. Mas perceba como são as coisas, né? Como existe realmente até hoje uma certa diferença. E olha só. Matéria da Veja. Lula tem a maior vantagem da história, mas vitória no primeiro turno é incerta. 48% dos votos é incerta? Ué. Vocês não acreditam no Datafolha? A Ju diz, né? Gente do céu. Se é a maior da história, por que não ganha no primeiro turno? É simples, está cada dia pior. Aí você vê o antagonista, ó. Pedro Simão diz: não tem quem pare chapa com Moro e Tebet. Eu publiquei isso aqui no vídeo falando o seguinte, ó. A inércia diz, né? Um corpo inércia tende a permanecer inércia. Se o corpo já está parado, realmente não tem quem pare, porque ele já está parado. Chapa Moro e Simone Tebet. Vai para onde? Vai para onde essa chapa? Na mesma linha da Veja, tem uma Folha de São Paulo. Só que o pior aqui é que ela se contradiz em uma hora. Em uma hora, a Folha de São Paulo se contradiz.
Datafolha. Alckmin, Haddad e Márcio França lideram disputa para o governo de São Paulo. Posição de rivais em diversos cenários da pesquisa explicita peso da negociação sobre o vice de Lula para 2022. Lideram. Líderes. Uma hora depois, Datafolha. Alckmin e Haddad são os mais rejeitados na eleição. Uai. É o que mais tem votos, mas é o que mais rejeitado. Pronto. Agora que eu vi. É umas coisas assim que, cara, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Uma coisa que aparentemente não faz sentido é ver o Alckmin colando com Lula. Porque o pessoal resgatou na internet, né, momentos anteriores, que o Alckmin discursava contra o Lula. Olha só isso daqui. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Não vou continuar. Eu tô ficando até cansado já. Que falar do Alckmin, né? Se você vê que o Alckmin nunca foi anti-Lula, o único lado que o Alckmin tem é o lado dele mesmo. Ele veste aí a camisa do PT. Se derem poder pra ele. É igual o Dória. Você vê ali o retrato do Alckmin e o Dória, que são tucanos. Por mais que o Alckmin tenha sido do partido, ele é tucano, de carteirinha, 33 anos no partido, fundador. O tucanato, ele tá desenhado aqui, ó, nessas duas imagens. Fernando Henrique com Lula, durante o regime militar, amigos. Fernando Henrique e Lula, agora em 2021, naquele almoço na casa do Nelson Jobim. Mas confia, né? Quando se falava no Teatro das Tesouras, que o PSDB era de esquerda, lá vem um maluco. Lá vem a esquerda conspiratória. PSDB de esquerda, vocês estão loucos. Pô, vocês estão vendo aí. E o que falar disso daqui? Meu Deus do céu. O que me acha que ele tá descolado. É botar uma foto dele brincando de DJ. Tenho visto vocês postando essa foto também nas redes. Nada como uma boa música para curtir o final de semana, não acham? O pessoal, na verdade, pegou o vídeo e botou uma montagem do Alckmin tocando de forma mixada aquela música do Lula de 94. Lula lá, brilha uma estrela. Tadadá. E olha só isso aqui. Interessante. PSB quer apoio do PT em 5 estados para fechar aliança 2022. Por que isso aqui é interessante? Ele tá falando isso aqui já tem dias seguidos. Eu já decorei os estados. Sim, eu sei que você decorou os estados. Só que essa matéria traz uma coisa nova. Que até então, por parte do PSB, não tinha saído em nenhum local. Fala, né, que o PSB, que é o apoio do PT, para o governo do Pernambuco, Espírito Santo, e também agora que é São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Qual a novidade? Caciques do PSB ponderam que nenhum dos pedidos é definitivo e que tudo pode ser negociado. Que foi que a gente comentou recentemente que essa semana, né, tivemos algumas movimentações internas no PT mostrando que, pela primeira vez, eles se colocaram abertos para conversar sobre retirar a candidatura do Haddad. Agora o PSB fez a mesma movimentação. E a gente vê também aquele plano do PT de criar uma federação. E fala, fecha agora, negocia depois. Tudo é negociável. Tudo é negociável. É tudo igual. PT, PSB, PSD, é tudo igual. Aí você vê, PSB aprova a pré-candidatura de Freixo ao governo do Rio. Freixo, ele pré-candidato. Não tá certo. Pré-candidato. Tá lá, bateu o martelo, Freixo, o governador, e o Molon pro Senado. Significa que isso vai acontecer? Não, é só uma pré-candidatura. Isso é o nome escolhido pelo partido. Mas desejamos dialogar com os partidos de nosso campo e com outros partidos a respeito da possibilidade de os termos compondo a chapa que disputará tais vagas. Opa. Dialogar com partidos do nosso campo. Ponto. Partidos de esquerda. E, além dos partidos de esquerda, com outros partidos a respeito de compor a chapa. Ou seja, estamos dispostos a conversar com o Kassab e o Eduardo Paes para a gente montar uma chapa junto com o Felipe Santa Cruz, aqui no estado do Rio de Janeiro. Já tá, deixa. Não temos a pretensão de impor
qualquer caminho ou solução. Queremos apenas convidar a reflexão sobre a melhor tática para derrotar o bolsonarismo. Onde nasceu, né? No estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente não quer impor o Marcelo Freixo. A gente não quer impor o Alessandro Molon. Não. Estamos aqui tentando propor caminhos. Nós só queremos derrotar Bolsonaro. É todo mundo contra o cara. É literalmente assim. Se você não é Bolsonaro, irmão, me desculpa, você tá apoiando o Lula. Tá bem claro. Tá bem claro. Chapa Lula-Alckmin é um grande ganho para todo mundo, diz o Marcelo Freixo. É uma decisão de maturidade. Oh, meu Deus do céu. Alckmin é uma pessoa muito séria, muito correta. Mesmo que foi adversário dele, reconhece isso. Acho que a gente traz uma ideia de terceira via para dentro da primeira. Ô, rapaz, pera aí. A terceira via dentro da primeira, né? A terceira via de esquerda. Eles nem disfarçam. Gente, não existe terceira via. O que existe é Lula. Tá aí, ó. Terceira via unida com a primeira via. Segundo eles, é o Lula. E ajuda numa perspectiva de governabilidade de um governo Lula, de um novo governo Lula que não será igual a 2002. Vai ser o governo da vingança. E você vê, ó, olha o foco que eles estão buscando. Governabilidade. Eles criticam muito Bolsonaro, mas sabem que do jeito que as coisas estão hoje, até se o PT voltar ao poder, não vai ser a época do mensalão não, né? Vai dar trabalho. Ou talvez repitam. Na avaliação de Freixo, o momento é de construir governos que sejam de pactuação, de amplo diálogo. Vem, Kassab, vem que eu vou sentar no teu colo. A esquerda vem avançando aí, nessa trinca, PT, PSB e PSD estão de mãos dadas. Estão de mãos dadas. E aí, falando de eleição, mais uma vez para quem ainda não entendeu o que se passa no Brasil. E às vezes acaba por criticar um único homem. Globo. Chile escolhe entre esquerda e extrema direita em eleição que impõe em jogo o processo de transformação social. Nem vou terminar. A Yara diz, né? Pô, isso aqui é muito ridículo, cara. Quando é direita, é extrema direita. Quando, na verdade, os únicos extremistas são os de esquerda. Mas ele criam narrativas para fomentar que a direita é radical, quando, na verdade, não há direita antidemocrática. É o uso da narrativa. A gente já sabe, estamos cansados de saber. Olha isso daqui. Logo menos a imprensa vai falar que o Tarcísio é um radical da extrema-direita, o candidato da extrema-direita. Isso porque você vê que até hoje alguns setores da direita falam, pô, não sei o que o Tarcísio pensa sobre isso, sobre aquilo outro. Muitas vezes eu acho que o Tarcísio tem uma opinião talvez mais técnica, né, mais positivista, como as pessoas gostam de falar. Eu acho interessante saber realmente o que o Tarcísio pensa sobre as pautas culturais e tudo mais. Mas já tá, veja, o Tarcísio agora já virou o novo símbolo da extrema-direita, ó. O figurino bolsonarista do candidato Tarcísio. Porque ele colocou aquele negocinho que segura a gravata, que é um bang-bang. Pronto. Agora é oficial, né? O Tarcísio realmente é candidato. Tanto que a imprensa começou a criticar. Não tinham que criticar no governo, né? Porque só tá entregando obra. Aí agora, pronto, vai ser candidato, agora vamos começar a criticar. Realmente vai ser candidato. Começou a ser criticado pela imprensa. E olha isso daqui. Caixa avalia ideologia ao promover funcionários no governo Bolsonaro. Aqui, na verdade, eu acho que é aqueles cargos de indicação. Aí o grande problema é porque as pessoas da Caixa, né, os diretores lá e tudo mais, acabam escolhendo pessoas para ocupar cargos que são alinhadas ao governo. Meu Deus. O governo Bolsonaro é um governo criminoso. Como assim Bolsonaro não coloca pessoas da esquerda, sabe, em posições-chave? Como assim? Como assim, cara? É inacreditável. Porque Bolsonaro não colocou o filho do Lula, né? Pra trabalhar, sei lá, na CVM da vida, na autarquia, no Anatel, né? Que tinha até a Oi, né? Envolvido com a Oi, o Lulinha. Vamos botar lá na Anatel. A esquerda pode, né, fazer o que quiser. O que quiser. Quando é a direita, olha só, perseguição, ó, ideologia e tudo mais. E entrando aqui no âmbito da direita, no dia de ontem eu vi algumas discussões que eu acho que são relevantes, quero trazer aqui para vocês. Uma delas, a Anitta fala o seguinte, ó, tem que secar a teta da imprensa. Não tem que divulgar os feitos do governo na grande mídia. Não tem que pagar por propaganda. A gente divulga nas redes sociais. Tudo que os gênios disseram pro Jair Bolsonaro fazer. E depois esses gênios, como candidatos, imploram por participação em programa de TV e rádio. Interessante. Eu fico olhando isso daí, né? Eu falo, rapaz, o pessoal joga tanta pedra. Não, esquece isso daí. Aí quando o pessoal é candidato, aí eles querem o tempo todo, né? Aparecer na TV, na rádio,
no YouTube também, canais. E o Wave, ele faz um comentário que complementa. Ele fala o seguinte, ó: eu fico puto com essa galera que não quer gastar verba de gabinete. Se fosse eu, gastaria até o último centavo para compor o gabinete só com assessores de confiança e alguns outros macacos velhos, aqueles que sabem manobrar, sabem a política como um todo e sabem todo o regimento interno. Você vê que ainda em 2021, eu acho que hoje a resistência é menor, mas se a gente pega ali a direita em 2018, tinha uma ideia que, cara, não, deputado bom é deputado que tem 3 assessores. Pô, mas a esquerda tem 25, vai tratorar. Não, o importante é ter 3. Tem que economizar dinheiro. Cara, esse dinheiro que não vai pra lugar nenhum, no final das contas, não vai pra cuidar das crianças, dos pobres, não. Você vê que ainda são alguns temas que ainda, hoje em dia não é mais tão tabu falar. Tem algumas coisas que falar, rapaz, se você fala, você está dividindo a direita, você é isso, você é aquilo outro. Ainda nesse tema, a Anitta fala o seguinte, ó: o eleitor tá nem aí para sua foto de papagaio de pirata no ombro de Bolsonaro. Também não tá nem aí pro teu discurso na rede social. O que as pessoas realmente querem saber é o resultado do teu trabalho político mudando a realidade de vida delas. O resto é perfumaria, é porcaria. Isso daqui eu concordo em partes. Eu acho assim que aquele eleitor que não acompanha a política diariamente, para ele acaba às vezes influenciando, né? Pô, ele bateu uma foto com o Bolsonaro, ele gosta de Bolsonaro, ele não acompanha a política diária. Mas o que eu digo, vocês que estão aqui, um canal que a gente fala de uns assuntos meio malucos, né? Naquele assunto assim que um brasileiro normal, ele não tá muito preocupado. Um dia ele vai ficar. A gente tá vendo a maturidade do brasileiro. Mas eu digo assim, pô, a gente que tá aqui, eu acho que com certeza estamos em busca de nomes que vão fazer diferença na vida legislativa, que é, né, o coração da política, onde as coisas bombeiam, né? Bombeia o sangue para começar uma grande mudança. As reformas, tudo passa pelo legislativo. E o Mr. Brown fala o seguinte, ó: se não está apoiando o Bolsonaro, está apoiando a esquerda. Fim da discussão. Também concordo. Só que essa não era a treta de ontem. A treta, na verdade, começa aqui. Teve um vídeo ontem, que eu não vou falar de quem é o vídeo, porque eu não quero criar polêmica. Vou até mudar a voz aqui na hora de falar. Eu quero ouvir o conteúdo do vídeo. Quero mostrar também algo que foi dito após o vídeo. Acho que tem um certo contexto. Não quero, ser injusto com o que foi dito. Mas rolou um vídeo. Vou dar play logo no vídeo aqui. Não, vou ler aqui o comentário do Carlos primeiro. Ele fala o seguinte: tem muita gente disfarçada, só que é tão malandra quanto Serginho numa reunião no quarto escuro com Lula. Cada dia conhecendo melhor essas figuras. E a Sarita diz, pronto, agora só falta quererem que o presidente faça o trabalho de parlamentar. Aliás, foi ele quem pautou esse tema na mídia. E não se enganem, o inquérito no Supremo tem ele como alvo principal. No mais, em 2015, ele convenceu o Congresso, hoje ele representa uma mudança que os ameaça. Não entendi nada que a Sarita falou, não entendi nada que o Carlos falou, tá? Mas você já viu os dois comentários. Deixa eu dar play aqui no vídeo. Vou me certificar aqui que a voz vai ficar diferente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse. Tira aqui o reverb. Botar aqui um pitch. Teste, 1, 2, 1, 2. Ei, teste. 1, 2. Pronto, aqui tá bom. Ei, teste, pronto. Vamos aqui ouvir. Esse aqui é o vídeo. A questão do voto auditável, né? O projeto andou bastante, né? A Bia e o Felipe carregaram praticamente o piano nas costas. E a verdade, eu sei que eles não podem falar isso aqui por questões óbvias, mas eu posso, né? A verdade é que o governo não fez porra nenhuma pela aprovação do projeto. Ou fez muito pouco, ficou muito aquém, né, da aprovação daquilo. Então, é um vídeo aí de um congresso que teve. E aí o cara fala isso daí, que o governo não fez nada para aprovar. E aí teve muita confusão. A gente vem observando aí nas redes sociais os superconservadores. Tudo que Bolsonaro faz tá errado e Bolsonaro não faz nada. Que Bolsonaro é um frouxo, que Bolsonaro é um covarde. Mas também assim, eu entendo, esse grupo realmente existe. Esse grupo realmente existe. Então, quando vem uma fala como essa, a galera fica muito chateada. Porque a galera tá observando, o que tá acontecendo todo santo dia. Sabe, a gente hoje, o clima na direita tá muito tenso, porque, sabe, é tanta confusão que aparece, é tanta decepção que aparece, é tanta traição que a gente teve aí nesse longo de 3 anos, que, sabe, tá todo mundo cansado. Hoje em dia tá difícil, você tem que ter muito cuidado na hora de falar. E assim, por um lado,
eu tento aliviar, pô, cara, não fala essas coisas, pô, pensa, tá dando mole. Mas por outro lado também, cara, pô, a partir do momento que você também se predispõe a dar uma palestra, fazer um vídeo, gravar alguma coisa, ser um comunicador, ser um jornalista, ser um influenciador, qualquer coisa que seja, você também tem que medir as palavras. Pra ser justo, eu tenho aqui o recorte, nem vou colocar o recorte, explico pra vocês, porque o recorte é 1 minuto e meio. Após ele falar isso daí, ele deixa claro que quando ele se refere ao governo, ele não tá falando a Bolsonaro, apenas a Bolsonaro. Mas assim, né, no mundo de hoje, 2021, por mais que, não sei o que, contexto, e a forma como se coloca as coisas, tem que ponderar, levar a mensagem e as pessoas entenderem o que você realmente quer falar é uma parte muito importante. Por isso que eu sempre faço questão de trazer todos os prints, tentar aqui, desenhar, cara, olha o que tá acontecendo, olha o que tá acontecendo. Teve muita gente que ouviu esse recorte e ficou puto da vida, porque, como assim Bolsonaro não fez nada? Aí trouxeram aqui, por exemplo, a Tissuco trouxe, Polícia Federal disse que Bolsonaro teve atuação direta, né, em fake news sobre as urnas. Tem um inquérito contra... Como assim? Ele não fez nada, cara? Ele tem um inquérito contra ele. Como assim o governo não fez nada? Já teve pessoas que viram o vídeo e falaram, o que o cara falou que é mentira? O que Bolsonaro fez? Bolsonaro é um covarde, Bolsonaro é um frouxo e tudo mais. Então ele tá nesse âmbito que tá assim, cara, meu Deus do céu, bicho, parece que a direita não quer entender o que tá acontecendo. O pessoal, às vezes, movido de um ressentimento, de uma mágoa, sabe? Não pensa assim... Gente, olha só, é o Lula que tá pra voltar. É o Lula. É o Lula. Se tivesse suficiente, é o Lula que tá voltando. Para de maluquice. Não é porque isso aqui, aquilo. Meu Deus. Ao longo do vídeo, depois o cara fala, não, quando eu falo governo, eu falo assim, governo como todo. Os ministérios também fazem parte disso. E aí, assim, as pautas do governo não são as pautas dos conservadores. Porque tem gente ali que não tem as mesmas pautas. Mas isso ele fala, isso é normal. A gente também... Ele fala, a gente tem que entender isso daí, que o governo não vai ter sempre as pautas conservadoras. Até porque é impossível governar o Brasil sem você fazer, né, uma coligação. Trazer pessoas para perto. Ele fala isso daí da importância. Vai ter que fazer concessões. Vai ter gente que vai jogar contra a maré. Não vai se empenhar pelas pautas conservadoras. Faz aquela explicação depois... Mas hoje em dia, assim, as redes estão tão coisas que qualquer comentário que faz é motivo. E acabou. Isso daqui, pra mim, é um tema que eu vejo assim, cara, se isso daqui a direita entendesse, se a direita entendesse isso daqui, todo mundo focava no que importa. Reeleger Bolsonaro e uma base gigante de deputados. Gigante. Tentar eleger uns 300 deputados. Que acho muito difícil. Listinha de líder do governo Bolsonaro traz reformas engavetadas e vitórias no varejo. Folha de São Paulo ontem fez uma matéria sobre isso. Fala o seguinte, os 25 itens envolvem temas da alçada de Paulo Guedes, além da chamada pauta de costumes do bolsonarismo. Tá falando na lista lá do Ricardo Barros. Aí você vê aqui, tudo isso daqui o governo tentando colocar para avançar. Marco do Gás, passou. Saneamento, olha isso daqui, veto 16. Bolsonaro miserável. O marco do saneamento, ele só existiu porque Bolsonaro vetou o artigo 16. Senão, as concessionárias estaduais, né, poderiam renovar por mais 30 anos. Teriam 2 anos para renovar os contratos. Foi Bolsonaro que vetou o artigo 16. Isso foi um caos. E aí o pessoal teve que lutar para manter o veto. Aí foi o Bacen, questão de falência, o câmbio. Aí você vê, a reforma tributária marcou um X porque acha que não vai. Mas tá aqui a reforma administrativa, quer ver se vai. Governo digital passou, cabotagem, INCRA, venda de imóveis, licenciamento ambiental, trânsito, quebra, não sei o que lá, e várias outras coisas que o governo está tentando levar para frente. Mas, gente, as pessoas às vezes lidam... Olha isso aqui, armas, meu Deus! Bolsonaro abandonou as pautas, homeschooling! Bolsonaro abandonou as pautas, gente. É sério. Aqui a privatização, a reforma, tá tudo aqui, o governo está tentando, depende do Congresso. Trouxe aqui os 513 deputados. Só vou deixar essa imagem para reflexão. Pega a calculadora e faz uma matemática. Bate esse print aí e estuda esse print. Para você aprovar uma PL, você precisa de 257 votos no geral. E uma grande reforma, que seria uma reforma tributária, administrativa, é uma PEC, são 308. A dita base que o governo conseguiu montar aos trancos e barrancos, o tese e o centrão, PL, PP, republicanos, aqui o bloco do PC e o PTB, juntos, tem 137. Mais os bolsonaristas do PSL. Nenhuma PL com isso aqui avança.
Mas a culpa de quando dá errado é sempre de Bolsonaro. A culpa é sempre de Bolsonaro. Passa só um pouquinho de hora. Tá entendendo? Assim, a direita coloca a culpa de tudo que acontece sempre nas costas do presidente. É sempre. Gente, olha isso daqui. Isso daqui foi o Congresso eleito pelo povo brasileiro. Querem que Bolsonaro faça o quê? Na canetada? Faça o quê? Coloque o exército? Fechar o Congresso? Aí avançar tudo na caneta? Isso daqui é o Congresso. A Câmara. O Senado ainda é pior. O pessoal reclama do Judiciário. Quem é que devia fiscalizar o Judiciário? O Senado. E aí? Ah, Bolsonaro não faz nada. Cara, a função é do Senado. Aí se perde um tempo e uma energia fora do comum cobrando o cara pelo papel que deveria ser do Legislativo. Fica a reflexão. Até falar isso daqui, eu passo um pouquinho de hora. Bolsonaro é a única saída. Isso aqui é um comentário dos superconservadores. Essa imagem rolou ontem. Mas não pode fazer coisa alguma porque o sistema está aparelhado há 30 anos. E se ele se movimentar, sofre impeachment e o PT volta. É por isso que temos que mantê-lo lá, porque ele é a única saída. Mas temos que entender que ele não pode fazer coisa alguma porque o sistema está aparelhado há 30 anos. E isso aqui é uma retórica ridícula. Ridícula. Sofisma ridículo. O governo vai fazendo inúmeras coisas. Inúmeras coisas. Agora o pessoal parece assim, não, o Ministério da Saúde são 20 funcionários. Não 20 mil, né? Não 100 mil funcionários. Só são 20. O Bolsonaro que errou na escolha de todos. Foi o Bolsonaro que escolheu todas as pessoas da Anvisa, né? Como se também fosse a coisa mais fácil do mundo. Achar uma pessoa que tenha todo o quadro, né? Os requisitos, o gabarito, né? O currículo para poder assumir a vaga. Disposta a sair de sua cidade para ir morar em Brasília. Aí tem esposa. Será que hoje em dia é difícil, né? Só uma pessoa trabalhar. Se for a mulher, o marido. Se for o homem, a mulher. Assim, hoje em dia, normalmente o casal trabalha. Aí, pô, os dois vão conseguir arranjar trabalho? Se for, pô, o cara vai ou a mulher vai ficar longe da família se tiver filho. Então, todo um problema que é para você escolher uma pessoa aqui, uma pessoa lá. Aí, vários problemas no âmbito do legislativo. Não, é Bolsonaro que não quer fazer nada. E a gente não pode cobrar ele, porque senão o PT volta. Olha que pensamento ridículo. Não para em pé. Meu Deus do céu. Sabe? E aí, essas briguinhas, né, dos superconservadores, levam isso daqui, ó. Lula é campeão em engajamento digital entre pré-candidatos. Lula tá crescendo nas redes sociais. Por quê? Porque o pessoal da dita superdireita acaba por desestimular a tia do Zap, né? Mas, quando o povo encontra Bolsonaro numa pizzaria comum, tá lá, o Datapovo. E pra fechar o vídeo, a gente termina com essa imagem aqui, ó. Tá lá, pai, perninha cruzada, barrigudinho, tentando ver se pega um peixe, tentando ter um dia de descanso. Mas é um frouxo, é um covarde, não presta pra nada. Meu Deus, tem hora que me dá uma tristeza, sabe? Quando eu vejo que as pessoas falam de Bolsonaro. Enfim, não contem comigo pra eleger o Lula. Compartilhe esse vídeo. A gente se vê amanhã. Fui, meus amigos.